Olá, tudo certo por aí? Hoje aqui nos estúdios do RDTV nós recebemos Valdinei Antônio de Arruda, que é chefe de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso. Valdinei, seja muito bem-vindo. Gostaria já de começar com uma pergunta. O que é o trabalho infantil? Essa é uma questão que é muito fundamental para a gente identificar e perceber a diferenciação. A primeira diferenciação é quando você coloca alguém para substituir um adulto, quando você pega um adolescente ou uma criança para substituir funções de rotina, para obedecer, para cumprir ordens, para cuidar de algo que deveria estar um adulto, como é o caso de criança e adolescente que vão para a oficina, para o lava-jato, que exercem funções de ajudante como pedreiro, que exercem funções de vendas na rua, como vender picolé, vender doces, mesmo que seja para a família, que exerce uma função de cuidar e de ajudar, por exemplo, nas feiras, exercendo essa atividade que é a carga inerente de um adulto. Essa responsabilização, esse volume de trabalho todo, rotina de segunda a segunda às vezes, ou de segunda a domingo, ou mesmo que seja um período, mas é uma rotinização. Que diferencia de ele ter que cuidar, por exemplo, que ele ter que cuidar das coisas da escola, arrumar seu quarto, que são pequenos afazeres que ensinam a cooperação, ensinam o cuidado, né? Ensina a responsabilidade, mas que não é uma rotinização de representar um adulto, né? De receber essa carga motivacional, essa carga de trabalho de um adulto. Por quê? E essa diferenciação é muito básica, muito importante, que é a outra diferenciação, porque é trabalho infantil, trabalho precoce, porque a criança, o adolescente, ele não foi feito ainda para receber cargas emocional, de mando, de responsabilidade, não está preparada. Ser humano nenhum nessa fase está preparada. O seu corpo físico, ele está em maturação, tanto ósseo quanto psicológico, e toda essa transformação que ele está vivenciando, ele necessita de momentos lúdicos, ele necessita de brincar, ele necessita de receber pedagogicamente os ensinos, seja nas escolas, ou seja, outros ensinamentos, que é o pedagógico de você cuidar, de você saber conversar, porque o trauma que ele pode receber por todo esse processo, ou por carregar um peso, por exemplo, que o osso dele está ainda em formação, ele pode ganhar uma consequência crônica para o resto da vida. Psicológico também, porque como ele queria brincar e não pode, aquele peso dele vai causando nele um trauma de não conseguir, de não ter conseguido brincar, e esse trauma afeta sim futuramente seu aprendizado, tanto seu aprendizado quanto o seu relacionamento com outras pessoas futuramente. E aí é o que nós chamamos do trabalho precoce. Toda essa rotina que proíbe ele de conseguir esse desenvolvimento que é natural, que é único nessa fase de vida dele de aprendizado. No último dia 12, né, de junho, a gente celebrou o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, né? Qual que é a importância dessa data para o mundo? É muito importante porque nós estamos falando de vários países que identificaram e entenderam que esse momento único dessas crianças, desses adolescentes, ele precisa ser protegido. Houve muita discussão, nós saímos de um regime de caracterizar um adulto, uma criança, um adolescente, como um adulto em miniatura. Então, portanto, eles tinham que ser penalizados igual um adulto. E aí o mundo aprendeu que essa é uma fase única, que eles são sujeitos de direitos, que eles precisam ser encarados como pessoas em desenvolvimento. E elege-se a 12 de junho como uma data mundial, onde mais de 100 países realizam as ações para chamar a atenção da sociedade, para colocar na pauta política dessa sociedade no mundo e nesses países, para identificar ações positivas, ações afirmativas, que garantam a contracultura do trabalho precoce. O que é contracultura? É porque nós sempre fomos criados que o trabalho dignifica o homem. Então é muito importante que ele venha desde cedo trabalhar, porque ele vai ser, futuramente, ele será melhor. Mas se descobre que não, que esse carga pesado, como a gente fala aqui do conceito, da rotinização, dele substituir em adulto, não, muito pelo contrário. O número de crianças e adolescentes que precisa trabalhar quando criança, quando adulto, sempre causa trauma. Trauma de prejuízo físico, mental e psicológico. E essa data é importante.
para colocar na pauta do mundo essa necessidade de colocar a criança como prioridade. Quando a gente fala sobre o trabalho infantil, a gente também precisa refletir sobre trabalho doméstico e exploração sexual, correto, Valdinei? Exatamente. Primeiro que o trabalho doméstico também colocar uma criança, um adulto para substituir, uma criança ou adolescente para substituir um adulto dentro das casas, ela é muito real hoje. Agora, especificamente na pandemia, é muito mais, porque as crianças deixaram de ir para a escola. Então, passaram a executar fazeres domésticos no lugar de um adulto. O mais velho, cuidar das crianças todos os dias, dos mais novos, lavar, passar, cozinhar, ajudar em todos os afazeres de forma rotineiramente, de substituição adulto. Nós não estamos falando de cuidar de vez em quando das suas coisinhas, ou arrumar suas coisinhas. Estamos falando de substituição mesmo. E é mais oculto, porque a identificação da criança e adolescente quando ela sai para a rua, quando está numa empresa de forma irregular, como é o caso que nós encontramos, e está mais fácil de você visualizar, torna mais fácil de você também dialogar, conversar e coibir. No ambiente residencial se torna mais difícil. E os traumas físicos, emocionais, psicológicos serão os mesmos, ou às vezes até pior. E nós precisamos identificar e contra-atacar isso através da cultura, da quebra dessa cultura de permissão. E a exploração sexual infanto-juvenil para fins comercial também. Infelizmente, ela é real. Existe um sistema de informações que permite que uma criança seja levada para a exploração para fins comercial, às vezes com consentimento dos pais, às vezes sem consentimento dos pais, mas para gerar essa renda, existe um certo mapeamento já de alguns pontos de aliciamento que algumas autoridades e instituições realizam, e esse mapeamento tem servido de base para que a ação de repressão ocorra. E nesse caso especificamente, como é para fins comercial, existe um número também oculto, porque não existe um estudo que consegue identificar ou apontar. Como é difícil de você encontrar, requer muito mais a ação da fiscalização de repressão qualificada, que a gente chama, é o que a gente vem tentando identificar e fazer. Você mencionou a pandemia, né, que ela teve um reflexo aí, principalmente na questão do trabalho doméstico, né? Já é possível mensurar os impactos que a pandemia teve para as crianças e os adolescentes? Infelizmente, alguns estudos apontam que o fato de as crianças e adolescentes de certa classe social não estar estudando, aumenta as chances, pela cultura nossa, de identificar que o trabalho dignifica, que se ele não está estudando, então é melhor já colocar no trabalho desde cedo, mesmo que for na rua, aumenta sim, aumentou. Há uma previsão da Unicef desse número no Brasil, em 2022, chegar a 9 milhões de novas crianças e adolescentes no mercado de forma irregular, né? Nessas atividades geral, né? Ou mesmo em Lava Jato, que é um ambiente que nós encontramos ainda muito adolescentes e criança, ou na rua vendendo alguma coisa. E esse é um retrato que realmente, se esse diagnóstico, previsão da Unicef, baseado nesses estudos, vier a configurar, é um número muito, muito grande de perdas que teremos no futuro, porque estão abandonando a escola, né, a evasão escolar, e o risco desses adolescentes que vão para o trabalho precocemente, se tornarem ou migrarem para outro tipo de ilicitude é muito maior. Nós sempre defendemos isso. Crianças e adolescentes que vão para o trabalho precoce, existe um risco altíssimo deles migrarem para atividades ilícitas. Ao contrário, aqueles que são protegidos e que permanecem de forma regular nas escolas, no seu ambiente, evitando essa exposição do trabalho precoce, diminui a chance dele de ir para a ilicitude. É o que a gente debate muito, que alguns dizem que é melhor ir trabalhar do que se tornar marginal. Nós dizemos o seguinte, olha, os estudos que nós temos apontam justamente o contrário. Quanto maior o número de adolescentes e crianças vão para o trabalho precocemente, maior as chances e o risco deles envolverem em outros tipos de atividade ilícita. Vocês vislumbram um motivo para que isso aconteça?
Primeiro porque eles estão longe de qualquer proteção paterna, materna, né? Eles estão em atividades que correm risco de saúde e começam a desenvolver, alguns deles começam a ter contato com violência ou violação de direitos, que passa a ser naturalizado para eles. Então, vou te dar um exemplo. Os lava-jato possuem produtos químicos que, em pequena quantidade, no ser humano adulto, produzem um efeito nocivo, mas que nosso organismo consegue retirar de forma mais fácil do organismo. A gente não intoxica tanto um adulto. Já o adolescente ou a criança se intoxica mais, e alguns têm propriedade de viciar. Então, eles passam a se intoxicar com aqueles produtos e depois o organismo dele passa a querer outros tipos de vícios, né? E isso passa a ele, como nenhuma proteção médica, de saúde, de segurança, né? Capaz de devolver a ele essa saúde, vai se deixando e o organismo dele mesmo às vezes pede, por organismo, né, por vício, pede outras drogas mais fortes. Vou te dar um exemplo. O exemplo da criança que vai para a rua, que é violentada e que não tem amparo quando retorna para casa ou amparo da rede de proteção. Essa violação de direito dele pode trazer traumas e raiva que faz com que ele passe a entender que isso é natural. Que ele foi violentado e quando ele vai se tornando mais adulto, ele também passa a ser violentador. Passa a se tornar também alguém que quer contato com o crime, por exemplo. E tem a cooptação. Todos nós sabemos que o crime é muito organizado e sabe cooptar, né, esses adolescentes, essas crianças, e na maioria das vezes faz a cooptação de quem vai para o trabalho infantil desprotegido, trabalho precoce desprotegido. Então essa é uma relação que a gente tem assistido e tem deparado, principalmente quando você pega os garotos e garotas do socioeducativo. Quando você vai fazer uma pesquisa com eles, você vai perceber que não nasceram fazendo delito, né? Eles começaram para o trabalho precocemente e depois ali foram se envolvendo sem proteção, sem cuidados que requer e foram se misturando e infelizmente ocorrendo ou fatalmente ou com ou sem ajuda realizando pequenos delitos que ocasionaram, mas antes disso veio primeiro a necessidade de ir para o trabalho precoce. Por isso que a gente defende essa proteção integral com medida de prevenção, inclusive, para não termos, né, essa cooptação e nem que eles sejam levados a serem garotos ou garotas delinquentes ou que cometam algum crime futuramente. Eu tenho alguns dados aqui do IBGE de 2019, se o senhor tiver algo mais atualizado e quiser comentar, é que 1,8 milhão de crianças e adolescentes vivem o trabalho infantil no Brasil, né? Existe um perfil dessas crianças e adolescentes? Sim, veja que esse número é do IBGE, a gente não está falando da pandemia, então, portanto, é um número ainda que aumenta, deve ter aumentado 2 ou 3 vezes esse número. O perfil é muito claro. Primeiro, são a maioria, na sua maioria, da classe pobre. Com degênero, na sua maioria, são meninos, né, que vão para o trabalho infantil. Não que as meninas não vá para o trabalho infantil, mas muitas vezes as meninas, como esse número mostra, ficam no trabalho doméstico. Como não tem um estudo ainda especificamente, as meninas acabam ficando no trabalho doméstico. Os negros em maior percentual, né, recorte importante esse, né, que demonstra por que nós, afrodescendentes, somos a maioria quando vamos para o trabalho precoce. E aquilo que eu me refiro em relação à idade. Na sua maioria, 87%, em torno de 80% dos que vão para o trabalho precocemente têm de 14 a 16 anos. Ou seja, idade ideal para inclusão no modelo de aprendizagem, que é a transição escola-trabalho, prepará-lo para o trabalho, mas de forma pedagógica, de forma protegida. A gente pode falar um pouquinho, então, sobre a defesa, inclusive, que a Unicef faz de que empresas públicas e privadas reforcem, né, seu compromisso com a lei da aprendizagem, né, como uma forma de combate
ao trabalho infantil, correto? Correto. Inclusive, nós, Mato Grosso, fizemos uma experiência em 2012. Nós fizemos uma parceria com a Organização Internacional do Trabalho, aqui a Superintendência Regional, quando eu era superintendente, e nós tentamos justamente isso, pegar os vulneráveis ou egressos do trabalho infantil e também do sistema socioeducativo, como eles saíram para o trabalho, migrá-lo, ao invés de ir para o trabalho precoce, migraram para um sistema que é o chamado Instituto da Aprendizagem. A aprendizagem, de forma bem simples, para entenderem, ele envolve uma empresa, porque ele precisa estar registrado com um salário. Ele envolve uma instituição formadora, aquela instituição que vai dar formação profissional, pedagogicamente preparada para esses adolescentes protegidos, e envolve a escola, ele precisa estar estudando no ensino regular. Então, portanto, é o ingrediente perfeito para você manter esse adolescente de uma forma preparada para ingressar no mercado de trabalho. E a aprendizagem, ele necessita das empresas que detêm as vagas, né? Tanto a empresa pública quanto a empresa privada. A empresa privada tem um número maior. Nas empresas públicas, é preciso, alguns locais precisam de elaborar uma lei específica no estado ou no município, mas é permitido abrir essas vagas de aprendizes. Então, portanto, o que nós defendemos é que, para se ter uma ideia, Mato Grosso, sem contar com as vagas públicas, nós temos um estoque de, podemos chegar a 20 mil vagas de aprendizes. O nosso estoque em Mato Grosso de trabalho precoce, talvez a gente tenha em torno de 12 mil a 18 mil, de 32 mil, mais em torno de 32 mil no total. Mas aí, retirando quem já está registrado, a gente pode chegar, talvez até igualar esse número anualmente de pessoas que precisam ir para o mercado. Então, nós temos uma vaga de 20 mil, só que hoje a gente consegue inserir só 6 mil aprendizes. Então, o que nós queremos, e o desejo nosso, é justamente permitir que esse número de vagas aumente, que a gente tenha não só as empresas como nos órgãos públicos, e que a gente tenha um sistema. Que sistema é esse? Um sistema que permite que essas vagas, em um grande número delas, sejam ocupadas por esse público, que são do egresso trabalho infantil ou que são vulneráveis ao trabalho infantil, dando a eles aqueles que ele precisa, ou seja, de forma protegida, preparar para o trabalho, e quando ele atingir as idades de formação, pelo mínimo do segundo grau, ele tenha condição de entrar para o mercado de trabalho de forma competitiva. Por que de forma competitiva? Com capacidade, tanto educacional quanto profissional, de galgar novos postos, de conseguir o desenvolvimento e permanecer nesse desenvolvimento. É o que a gente deseja. Isso já tem acontecido, esse projeto, esse desenho de projeto, ou onde o Estado tem falhado para conseguir efetivamente levar esses jovens ao mercado de trabalho? Aqui em Mato Grosso nós tentamos a primeira vez com um projeto chamado Me Encontrei em 2012. A gente fez esse programa atendendo 256 crianças em Cuiabá, dentre eles inclusive do socioeducativo. Foi um êxito enorme, capaz de retirar inclusive crianças que estavam no sistema socioeducativo, permitindo com que eles viessem para um modelo de desenvolvimento como da aprendizagem, assistido, uma elevação educacional e foram para o mercado de trabalho. Muitos estão hoje no mercado de trabalho de uma forma muito melhor do que antes de ser encontrado, que foi o trabalho infantil. Esse modelo depois, ele teve algumas boas práticas aplicadas em algumas cidades de Mato Grosso, em parceria sempre, superintendência, às vezes com o Tribunal Regional do Trabalho, com o apoio do Ministério Público, com a parceria, todas com a parceria da Secretaria de Assistência Social, porque envolve você cuidar desses adolescentes. E nós temos o Programa de Regressão ao Trabalho Infantil, que são o PET, que são nos municípios. Se não me engano, são 20 municípios que têm o programa do PET hoje no estado de Mato Grosso. Mas ele também é desenvolvido em outros estados. Hoje, nós perseguimos esse modelo de inclusão ainda no estado de Mato Grosso. Nós temos hoje uma turma específica criada e desenvolvida, mas para o socioeducativo, para adolescentes do socioeducativo, que também viram na aprendizagem uma forma de se manter, uma nova capacidade de absorção de novos conhecimentos e se manter na qualificação como forma de contrapor aquelas atividades ilícitas que ele realizou.
que é necessário hoje? É necessário efetivar esse sistema que já se conhece como modelo de políticas públicas mesmo. Então, nós precisamos discutir isso na Assembleia Legislativa para que tenha incentivo, para que as empresas abram vagas para esse público, para que os municípios tenham uma forma de encaminhar esses adolescentes, esses jovens vulneráveis ou de egresso de trabalho infantil como prioridade e que as empresas também tenham uma capacidade de ajuda, né, talvez incentivo ou não, mas que abram essas vagas para esses garotos ou essas garotas com essa finalidade. E também abrir essas vagas, fazer essa discussão nos municípios e no Estado para que o governo municipal e o governo estadual também tenham capacidade de criar novas vagas e aí ampliar ainda mais essa capacidade e capilaridade de atuar e de receber esses adolescentes. Valdinei, em mais de uma situação, o presidente defendeu o trabalho infantil, né, em alguns pronunciamentos aí. Você acredita que esse discurso naturaliza o trabalho infantil e dificulta que a prática seja coibida? O que nós temos vivenciado em mais de 20 anos é que quando você naturaliza e diz que é melhor trabalhar, né, do que roubar, se não trabalhar vai roubar, esse discurso ele não se efetiva na prática, no que a gente vivencia. Então, portanto, um discurso como esse prejudica as boas ações de instituições parceiras e da rede de proteção que vem tentando encontrar saídas e soluções para evitar que crianças e adolescentes vá para o trabalho infantil. Em última análise, quem permite o trabalho infantil também são os pais, porque acreditam que isso vai ser bom para o seu filho, né, do trabalho precoce. Muitos até são adultos sadios, não tão sadios, porque trabalharam quando criança, mas não é a maioria. A maioria não persiste, se persiste no trabalho infanto-juvenil, muitos, e na sua maioria, têm as questões de envolvimento com outros ilícitos. E esse discurso só prejudica. Prejudica por quê? Porque, efetivamente, os nossos estudos apontam que o trabalho precoce, muito pelo contrário, é indo para o trabalho precoce que ele tem contato com a criminalidade, ou que ele se envolve, provavelmente, com outros ilícitos, ou que ele termina ali uma jornada de aprendizado que se rompe e que ele ganha traumas que levam para o resto da vida. Essa é um conceito que não é defendido só no Brasil, é defendido por vários países, né, de primeiro mundo, os países de primeiro mundo que hoje detêm um elevado nível educacional, e aí é importante dizer, se você quer ter ascensão profissional, está diretamente ligado com a sua elevação educacional. Quanto menor elevação educacional, menor chance de você evoluir profissionalmente. E a elevação educacional permite com que você esteja preparado, esteja em condições de protegido para ela. O trabalho infanto-juvenil tira você da elevação educacional. Então, só por esse raciocínio, que é real, você vê que esse é um discurso que não precisaria ser repetido. E quando é repetido por um chefe da nação, isso reverbera muito fortemente na sociedade, como sendo verdade e dificulta muito as ações de instituições ou de pessoas ou da rede de proteção que gostaria que essas crianças e adolescentes tivessem essa proteção para conseguir fazer uma preparação ideal para ingressar no mercado de trabalho de forma saudável. Como a gente pode auxiliar, enquanto cidadão, enquanto sociedade, a fiscalização do trabalho doméstico? É possível fazer denúncias? É importante. Nós temos um telefone que hoje estamos utilizando e está sendo muito divulgado, que é o Disque 100. Existem também instituições específicas que você pode procurar, ou mesmo a Polícia Civil, ou mesmo onde tiver a Superintendência Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, para realizar essa denúncia, formalizar essa denúncia. E ajudar na contracultura, né? A contracultura é dizer claramente de que não há estudo nenhum que vai dizer que quem começa a trabalhar com 13, 14, 15 anos de forma regular terá 100% de êxito e de sucesso. É muito pelo contrário. A chance dele de se envolver em outros problemas ilícitos ou de ter traumas psicológicos ou físicos é muito maior.
né? A gente tem uma pesquisa no Rio Grande do Sul com os presidiários, são mais de 1.000 presidiários, em que 88% deles tiveram, antes de iniciar seus ilícitos, estavam no trabalho infantil, infanto-juvenil. Foram para o trabalho infanto-juvenil e depois do trabalho infanto-juvenil é que começaram a se envolver com ilícitos. Considerando que nós queremos quebrar isso, né? É o discurso de que o trabalho dignifica o homem. E outros traumas que carregamos quando adulto, por termos que precisarmos trabalhar quando criança, né? E aí a gente pede sim, pede que essa contracultura seja discutida, né? O filho do pobre pode trabalhar, mas o filho do rico tem que estudar? Não, todos precisam ter a mesma condição de elevação educacional e profissional. E aí pedimos, primeiro, quebrar essa contracultura e, segundo, ajudar com a denúncia no Disque 100 ou outros mecanismos que encontrarem para que essa denúncia chegue. Qual que é a melhor forma de combater, né, essa contracultura ou essa cultura que existe romântica do trabalho infantil? A gente sempre coloca como essencial que os pais se vejam como estão hoje. Aqueles que precisaram trabalhar quando criança, e tem muitos pais que precisaram trabalhar quando criança, que na sua maioria possuem e trazem traumas. Nós temos exemplos de magistrado, nós temos exemplo do que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em que ele declara claramente de que ele é um juiz, se tornou um juiz, mas quando criança ele foi levado ao trabalho e ao estudo e não teve tempo de exercer essa vida infanto-juvenil, que é o lazer, que é a cultura, que é o aprendizado, e ao final ele se lamenta e chora, ele diz: eu realmente precisava disso quando criança, não tive isso, eu me lamento, porque hoje eu sou um cara rude, sou um cara muito fechado, e isso me fez falta, e eu vejo que isso me fez muita falta. Então nós não estamos falando só daqueles que não terão sucesso profissional, nós estamos falando de traumas agudos, traumas que você como pai, que trabalhou quando criança, pode estar carregando até hoje, traumas físicos, né? Dificuldade de aprendizado, dores que você carrega porque você quando criança teve que exercer vários pesos, acompanhar seus pais. Então, todos esses traumas, eles podem ser extenso, que prejudica a vida, desenvolvimento, pode ser leve, mas de qualquer forma existe. Então, essa é a mensagem que a gente deixa para os pais. Se veja, para que você olhe seu filho e entenda que se você quer que ele tenha uma vida mais saudável e uma chance maior de ter uma vida saudável nas suas relações, no seu emprego e como pessoa futuramente, que tenha um horizonte melhor, que encontre uma forma, aí pode procurar ajuda, né? Nós temos hoje aparelhos públicos para isso, nós temos assistência social, que tem seus aparelhos nos municípios, tem profissionais no Centro de Referência de Assistência Social, no CREA, no CRAS, tem psicólogos, tem assistentes sociais, tem a rede de assistência no Conselho Municipal de Criança e Adolescente, são pessoas profissionais que conseguem ajudar a fazer esse processo, esse trabalho. E você tem também as outras autoridades que você pode buscar informações, além de informações saudáveis em sites oficiais que possuem informações assertivas, protetivas, que você pode trazer para a sua vida e para o seu relacionamento no seu dia a dia em casa. Ô, Junei, nós estamos nos encaminhando aí para o final da nossa entrevista. Existe algo que você queira falar que eu não tenha perguntado? Eu gostaria de deixar todos aqui cientes de que nós, mundo, fizemos um compromisso em 2017 num encontro internacional com mais de 130 países de erradicar o trabalho infantil até 2025. É um compromisso, o Brasil é signatário desse compromisso e nós estamos nesse esforço enorme para retirar o trabalho infantil, principalmente das piores formas, aquelas que agridem muito o adolescente, como é o caso de lava-jato, trabalho em rua, carregamento de peso, céu aberto. E espero que isso seja, e que nós consigamos isso. Mais do que retirar, é oportunizar para que eles tenham desenvolvimento, uma capacidade de aprendizado, principalmente no modelo do Instituto da Aprendizagem, e que a gente possa, o maior número de crianças e adolescentes, terem
e seu desenvolvimento protegido para que a gente tenha uma sociedade melhor. Tenho certeza que a melhor política, a política mais importante de qualquer país passa por proteção à criança e ao adolescente. Então que até 2025 a gente consiga erradicar o trabalho infantil. Tomara que assim seja. Tá certo. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Siga o RD News nas redes sociais e acompanhe o trabalho do RDTV lá no YouTube. Até mais.